submeteu ao Tribunal Administrativo uma denúncia com vista à responsabilização dos agentes públicos e as empresas envolvidas na contratação da dívida com garantias estatais, a revelia da lei entre 2013 e 2014. Para isso, contamos com a presença do engenheiro Alfredo Magomice e também o professor Julião Cumbana. Convidamos também o professor Dr. Silveiro Ronguane, que não pode estar cá porque teve recentemente, agora há pouco, um acidente. Eu vou começar mesmo por si, professor Cumbana. Isto é o mesmo que dizer que a PGR passa a bola para a Procuradoria-Geral da República, como que Pôncio Pilatos, diferentemente de Pilatos, que lava as mãos perante um inocente. Como é que analisa esta atitude da Procuradoria-Geral da República? Estará a PGR sofrer uma pressão da opinião pública, daí que terá-se precipitado em agir como agiu e, consequentemente, emitir este comunicado? Boa noite, Ana Maria. Boa noite, meu par do painel e telespectadores da STV. Permita que eu comece por me solidarizar com o professor Ronguane, que devia estar aqui conosco e não vai poder estar porque teve um acidente, como se noticia agora que estamos aqui, como nos foi dado a saber. E espero que não seja uma coisa grave e espero que ele recupere dos danos e das consequências desse acidente muito rapidamente. Relativamente à pergunta que me coloca, bom, não se trata, na minha opinião, de a PGR estar a fazer o que está a fazer por causa da pressão. É porque é a responsabilidade da PGR fazer o que está a fazer. É porque é a responsabilidade da PGR zelar pela legalidade neste país. A PGR tem que assegurar que a lei, as leis, a Constituição e as leis da República de Moçambique se cumpram na íntegra. Este é que é o papel da PGR. Eu estou satisfeito por, finalmente, termos chegado a este estágio em que já há uma denúncia pública que parte da Procuradoria-Geral da República para o Tribunal Administrativo relativamente a este caso. E sempre disse eu que, e não sou eu, mas outros moçambicanos também, que prezam o Estado de Direito Democrático, que é melhor nós darmos às nossas instituições o tempo que elas precisam para esclarecer casos. O caso das dívidas ocultas fez rolar muita tinta, fez gastar muita saliva, como se poderia dizer, mas agora estamos a começar a ver os frutos. A PGR estava a tratar deste assunto com toda a responsabilidade, na minha opinião, necessária para lidar com uma questão delicada como esta aqui. É preciso dizer que a ideia de proteger a nossa costa através deste consórcio de empresas públicas de direito privado, Ematum, Proíndicos e MAM, não foi má. E mal ou ilegítimo foi contratar as dívidas sem se seguir a lei. Mas se quem o fez isso tem explicação para dar, como já deu publicamente neste país ao longo do ano passado e antes do ano passado, cabe a nós, a cada um de nós, avaliar se essa explicação é cabível ou não. Para mim é cabível. O que para mim não é cabível é haver indícios de que os dinheiros não foram utilizados, todos eles, para os fins para os quais nós contratamos essas dívidas. Isso já precisa mesmo de ser sancionado. Então, se a PGR conduz ou faz uma denúncia junto ao Tribunal Administrativo, então o que nós temos agora que esperar é como é que o Tribunal Administrativo vai analisar esta denúncia e que medidas subsequentes é que serão tomadas. Mas, na minha opinião, isto significa que
a nossa justiça, com todas as dificuldades por que estamos a passar, está a funcionar como deve funcionar. Há demora, há morosidade no tratamento de processos e tudo mais, e isso é mau. E estas dívidas ocultas, chamadas ocultas, para mim já não são mais ocultas, devem ser uma escola para nós aprendermos como fazer melhor as coisas. E parece que estão a ser, porque a PGR agora já não só fez a denúncia junto ao Tribunal Administrativo sobre possíveis falta de cumprimento de procedimentos recomendados por lei na contratação dessas dívidas, como também emanou um conjunto de recomendações para o governo rever a legislação sobre como as dívidas contratadas por empresas públicas moçambicanas podem ou não ser avalizadas pelo Estado moçambicano. Portanto, há um conjunto de recomendações que a Procuradoria-Geral da República de Moçambique faz ao governo de Moçambique para que seja revista a legislação sobre esta matéria. E há uma denúncia que a PGR está a fazer sobre que não se cumpriu a lei na contratação dessas dúvidas e quem de direito, neste caso é o Tribunal Administrativo, tem que analisar o processo e fazer acusações, se houver acusações para serem feitas. Portanto, eu penso que estamos no caminho certo. Este é o Estado de Direito que nós pedimos. E no Estado de Direito, nós não devemos exigir e pedir que as instituições procedam fora da lei. Nós devemos exigir que as instituições funcionem dentro da lei. E parece que a PGR está a mostrar que está a funcionar dentro da lei, está a seguir os passos. É verdade que o processo está a ser moroso, mas essa morosidade pode ter a ver com a complexidade. Já foi dito, em outras ocasiões, que a contratação dessas dívidas envolveu não só entidades moçambicanas, como também entidades estrangeiras que podem não ter mostrado, no princípio, colaboração para o esclarecimento do que realmente aconteceu com os dinheiros que foram obtidos na base, através dessas dívidas. Aliás, a PGR reclama mesmo o facto das instituições internacionais não estarem a colaborar para que esta questão das dívidas ocultas sejam definitivamente resolvidas. Não são só as instituições internacionais que não colaboraram neste processo, porque estas dívidas envolveram o equipamento, a compra do equipamento para apetrechar as forças de defesa e segurança de Moçambique para a proteção da nossa costa marítima. E esse negócio tem regras próprias. A própria CROL, no seu relatório sobre a auditoria que fez às empresas aqui referidas, diz que não conseguiu obter certo tipo de informações. Eu penso que se a CROL não conseguiu obter essas informações, é porque são informações consideradas sensíveis e classificadas. São informações que estão no segredo do Estado moçambicano. E todo o Estado tem segredos. Eu costumo dizer às pessoas, e desculpe-me a expressão, que toda a gente usa cuecas. Não vamos procurar saber qual é a cor da cueca de alguém ou coisa assim parecida. Portanto, querer saber o que realmente aconteceu com esses dinheiros por uma organização internacional é ingerência nos assuntos internos do Estado. É tentar fazer com que o nosso Estado seja alguém que se despe em público. Não se pode fazer isso. E este negócio que envolve equipamento de defesa, as empresas que fornecem isso também não estão abertas para fornecer essa informação de forma tão livre assim, porque se fizerem isso, significa que poderão fazer isso com qualquer cliente. Então, vão perder mercado. Ninguém está interessado em divulgar segredos sobre equipamento de defesa. Nenhum Estado diz quanto equipamento é que comprou, com que comprou, com que dinheiro é que comprou, quem fez, quem fabricou. Ninguém diz isso. Por isso é que o negócio de armas faz-se a portas fechadas nos quartos dos hotéis. Não se faz negócio de armas ou de equipamento militar nas bolsas de valores. Não é isso. O que nós estamos a exigir aqui em Moçambique é que esse negócio tivesse que ter sido feito numa bolsa de valores. Mas são negócios que não se fazem nas bolsas de valores. Então, eu penso que as nossas instituições, particularmente a PGR neste caso, está a seguir este assunto das dívidas ocultas com a devida responsabilidade. Agora vamos ver o que o Tribunal Administrativo vai fazer. As lacunas que existem no relatório da CROL são aquelas que não podem ser preenchidas para salvaguardar o interesse da segurança do Estado ali. As informações que não estão a sair por parte das empresas com quem a PGR deve ter interagido para esclarecer este caso, devem ser informações que essas empresas não podem partilhar com ninguém no interesse do seu próprio negócio. Portanto, eu penso que é só isto que está-se a passar aqui. Exatamente. Eu vou pedir agora a sua análise, engenheiro Magomissa.
Esta denúncia, segundo a PGR, foi feita após constatar-se uma violação da Constituição da República e também da legislação orçamental. No fundo, este comunicado não traz nada de novo. Já é sabido que houve uma ilegalidade grosseira quanto da contratação destas dívidas, mas a questão que se coloca aqui é que a PGR identificou infrações financeiras e estas infrações pressupõem que existem pessoas ligadas a essas infrações. Mas o que nós temos notado é que a própria PGR não divulgou nomes relacionados a este caso, ou seja, nós estamos perante uma denúncia de fantasmas. Como é que analisa esta questão? Muito obrigado. Meus cumprimentos aos moçambicanos, através da STV, e mais uma vez usar esta ocasião para dar graças ao meu Deus, bom Deus, por esta ocasião. Cumprimentar ao colega do painel, professor Kumano, que por sinal não só é de painel, mas também de profissão, e desejar rápidas melhorias ao colega do lado esquerdo, também que é professor, o colega Runguana, que por sinal estivemos juntos é Nampula. Como eu tinha cumprimentado os moçambicanos, assim Ana Maria. Bom, em relação à questão que coloca, que é de alta consideração e no topo da agenda do Estado moçambicano, tendo em conta as implicações que isto traz para o curso normal das situações da vida de Moçambique como um país num todo e sobretudo de cada um de nós. Ora, vejamos, o que está acontecendo no nosso país é uma procuradoria altamente politizada, uma procuradoria altamente fragilizada, uma procuradoria sem direção e uma procuradoria sem perceber, na verdade, qual é a sua função real dentro de um Estado de Direito Democrático de Moçambique. Ora, vejamos, não gostaria de fazer esse pronunciamento, se, no entanto, trazer aqui factos que pudessem provar qual é as bases de sustentação da ideia que trago. Ouvi atentamente as explicações do colega Kumbane, como ele traz. Na verdade, faz sentido do ponto de vista de praxe, daquilo que é a sua linha de orientação política e da sua proveniência. Mas permita que diga que, em relação às dívidas ocultas, há dois procedimentos. Aliás, haviam várias vias de procedimento, mas neste momento, do ponto de vista da forma como foram contratadas as dívidas ocultas, as implicações que estas dívidas trouxeram para o país e a decisão que o país tomou de contratar uma empresa internacional para fazer o segmento das causas e os procedimentos e o destino dos dinheiros, que é a Corol, e terminou com um relatório que foi entregue à Procuradoria-Geral da República. O que se espera, repito, o que se espera da Procuradoria-Geral da República como a instituição legal da República de Moçambique, que representa ao mais alto nível dos interesses do país, é que Sua Excelência Procurador-Geral da República possa trazer um relatório para, na verdade, indicar quais foram os beneficiários dos dinheiros que foram contratados pelo país e como é que foram usados. E nesta forma, neste trâmite, há um indício criminal. Ao haver um indício criminal, significa que as matérias a serem tratadas devem ser de natureza criminal. Ou seja, não só é a função do Tribunal Administrativo julgar este caso, mas a PGR também tem a função de julgar este caso?
E vou responder a questão que coloca, mas permita que termine o meu fio de pensamento. O que estou a dizer é que a Procuradoria-Geral da República, ao fazer isso, está a ter um subterfúgio. Estas matérias não cabem agora, no estágio em que estão, para um procedimento civil. Porque a Procuradoria da República, ao encaminhar as matérias para a Procuradoria, para o Tribunal Administrativo, está a desviar a atenção e o estágio em que as matérias estão, do lado criminal para o lado civil. O que vai acontecer? Nestes moldes em que está a Procuradoria a conduzir para o Tribunal Administrativo, o que vai acontecer é apenas condenar aos infratores a pagarem as dívidas, ao penhoro dos bens, ao reembolso dos dinheiros. Mas não é esse o caso. O relatório produzido pela CROL leva-nos para uma responsabilização criminal. Registre. Existe um lado criminal em que os contratantes, as formas de contratação, têm um procedimento criminal, o que significa que os tribunais ou o tribunal deve julgar a matéria sob o ponto de vista criminal, que, por conseguinte, terá responsabilização civil, que é a parte do Tribunal Administrativo, mediante as decisões do tribunal que irá julgar as matérias. O procedimento que agora a PGR está a fazer, que é, como vínhamos dito, representa uma fragilidade, uma fraqueza, uma forma não, diríamos, acutilante da Procuradoria, tendo em conta não só a pessoa que assim dirige, mas também as proveniências do ponto de vista político-partidário dos representantes da Procuradoria da República. Representa que há aqui um subterfúgio no sentido de que, ok, chegamos a esse ponto, estamos agorados, estamos ancorados, estamos encostados. Qual é a forma mais pragmática de sairmos disso, tendo em conta a proveniência? O que está a dizer... Ora vejamos. A atual Procuradora da República foi nomeada durante o exercício do presidente cessante, durante o exercício do ministro das Finanças cessante. Nestes moldes, tanto ela como os vice-procuradores têm pequeno espaço de manobra. Ademais, são membros influentes, são membros que ostentam alguma respeitabilidade dentro da organização que, de forma milimétrica e meândrica, organizou esta defraudação ao Estado moçambicano. Está a dizer que... O que impossibilita a qualquer manobra que esta Procuradora e a Procuradoria-Geral da República possa fazer. Neste momento, este constitui um ponto mais frágil. Não só defrauda qualquer expectativa dos moçambicanos em primeiro lugar, em segundo lugar, da CROL e, em última instância, o país que financiou a realização, a expensão do relatório que, mais uma vez, que em última instância foi entregue à Procuradoria. Como vínhamos dizendo, esta Procuradoria é das mais frágeis, esta Procuradoria é das mais insensatas, esta Procuradoria é das mais desenvergonhada possível. Porque, ao conduzir o cenário nas formas que está a fazer, está a dizer que passamos de um processo criminal para um processo civil. Isto é, neste momento, os tribunais não poderão trazer uma responsabilização criminal aos defraudadores, mas sim uma responsabilização civil. Em outras palavras, tu não vais à cadeia, mas se tiveres dinheiro, podes restituir ao Estado moçambicano e, por via disso, vais continuar como está. Engenheiro Magomice, o que está a dizer é que a PGR quer
passar por donzela neste processo na medida em que, com os indícios que tem, pôde, neste caso, instaurar uma instrução preparatória para avançar com um processo criminal. Ao contrário, passa a bola para o Tribunal Administrativo numa situação em que, por exemplo, diz: olha, nós já fizemos o nosso trabalho e passamos a bola agora para este tribunal, nós lavamos as mãos. É assim, Ana Maria, a partida, a questão que coloca agora é contraditória. Porque há duas questões. Existe uma questão criminal, existe uma questão civil. E isto tem destinatários diferentes. Mas mesmo sabendo agora, que há uma possibilidade de se proceder criminalmente, a PGR não avança por este lado, mas remete esta situação ao Tribunal Administrativo. Como disse há pouco, as chances de se responsabilizar criminalmente as pessoas envolvidas neste crime é remota, mas sim, estas pessoas envolvidas podem pagar o que devem aos moçambicanos e estarem livres, sem irem para a cadeia, por exemplo. Bom, permita, desculpa, Ana Maria, eu sinceramente vou pedir desculpa a ti, eu não digo que é remota. O Estado moçambicano como um país existe de forma infinita. Agora, as pessoas existem de forma finitas. A atual Procuradora-Geral da República, que tanto respeito, conheço de forma informal, ela é finita. Não sei quando termina o seu mandato. O que estou a dizer é que a Procuradoria-Geral da República, nas formas que procedeu ao passar o processo desviando do tribunal para o Tribunal Administrativo, faz aqui um desvio que atrapalha, isto é, levanta a poeira para atrapalhar os moçambicanos e levar a questão para o lado administrativo. Do ponto de vista, o que estamos a dizer é que está a desviar o processo do ponto de vista criminal para o ponto de vista civil. E isso tem tratamentos diferentes. É verdade que eu não sou especialista do ponto de vista de direito, mas compreendo que esta intenção é deliberada, esta intenção é política, esta intenção é demagógica e, do ponto de vista maquiavélica. Ao ser feito isto, significa que o comando sistemático do sistema político do país entendeu e achou por bem fazer esse desvio. E aos atrapalhados parece ser a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. O que nós estamos a dizer, um processo civil e um processo criminal têm tratamentos diferentes. O Tribunal Administrativo não tem poder jurisdicional para dizer que, olha, o contratante desta dívida é julgado condenado, por exemplo, a 1, 2, 3, 4 anos de prisão. Não tem. O Tribunal Administrativo vai dizer, ok, o criminoso desta conta tem que devolver o dinheiro, tem que ser penhorado. O que vai dizer o Tribunal Administrativo tem que dizer, tem que ser descontado. Coisas como essa, ou tem que perder o emprego. Espera, primeiro que termine. Não me corta. Tem que perder o emprego. Coisas como essa. Agora, o Tribunal Criminal, esta tem o poder e a supremacia de dizer, este fulano tem que ser condenado 2, 3, 4, 5, 20 anos de cadeia. Permita, se faz favor, Ana Maria. Está a dizer o professor, o engenheiro Magomisse, é que a PGR tem a intenção de fazer escapar, portanto, os que estão envolvidos nesta dívida, fazer escapar criminalmente e poderem pagar administrativamente. Esta leitura que o engenheiro Magomisse faz sobre este assunto, mas é uma leitura passível de discussão. Eu não sou especialista em matéria de direito, mas tenho algum entendimento sobre a diferença do
procedimento criminal e procedimento civil. Sei que os casos cíveis resolvem-se nos tribunais cíveis e os casos criminais resolvem-se nos tribunais que tratam dos casos criminais. Não sei se o tribunal administrativo tem uma secção que resolve assuntos criminais ou não. É por isso mesmo é que eu... Não tem, meu caro colega. Meu caro colega, com toda a honestidade, o tribunal administrativo... Meu caro. Porque É assim. roubar dinheiro é crime. Exatamente. Muito obrigado quanto a isso. Se houver provas de que o dinheiro foi... Não foram só procedimentos que foram violados. Violado, exatamente. Mas também houve dolo, no sentido de que o dinheiro foi roubado. O tribunal administrativo é competente para solicitar a intervenção do tribunal competente Oxalá. para tratar esse assunto. Oxalá. Portanto, a PGR, na sua análise deste expediente sobre dívidas ocultas, acha que foram infringidas regras administrativas e fez uma acusação formal, fez uma denúncia formal de violação de procedimentos junto ao Tribunal Administrativo. O Tribunal Administrativo agora está com o processo nas mãos. Vai analisar e vai verificar se a denúncia da PGR, Procuradoria-Geral da República de Moçambique, procede ou não procede, se pode continuar, ou se este tribunal pode ou não dar passos subsequentes sobre este processo ou para este processo naquele tribunal. Se verificar que a matéria levada nesta denúncia que a PGR fez junto a este tribunal não é da sua competência, vai solicitar, sem dúvidas, que vai solicitar a intervenção do tribunal competente. Portanto, eu não vejo aqui nenhuma tentativa que não seja pensada nas nossas cabeças apenas, mas uma tentativa prática, real, material, de se libar quem quer que seja. Porque já se disse muitas vezes, a própria Assembleia da República, onde o meu par do painel é deputado. Muito obrigado. Respeito. Sim. O que sempre disse foi que houve violação da lei orçamental. Eu não sei se a violação da lei orçamental dá direito à prisão ou não. Não sei. Não sei se a violação da lei orçamental é um crime para ser tratado por um tribunal criminal ou é um crime administrativo. Eu não sei. Eu não sou de direito. Seria bom que nós tivéssemos aqui, neste painel, alguém especializado, alguém versado em matéria de direito para nos ajudar a desfazer esses equívocos que eu penso que estão a haver aqui. Mas a tramitação do expediente da PGR para um tribunal, qualquer que fosse, porque o assunto poderia ter desaguado no tribunal que o Alfredo Magomez gostaria que tivesse desaguado nele, um tribunal que trata de assuntos criminais. Ou Não, Alfredo Magomez, colega, trata-me como devidamente sou, né? Deputado Magomez. Ou, com o título que eu tenho. Então, eu penso, desculpe qualquer distratamento. Pronto. Então, eu penso que o que nós devemos aqui comentar é se este procedimento da PGR é correto ou não é correto. Outras ilações são da competência dos tribunais. Os tribunais são órgãos de soberania neste país. Ao contrário da PGR, os tribunais são órgãos de soberania. E vão analisar esta coisa. Por isso mesmo é que são os tribunais que decidem em última instância sobre se o caso é cível, sobre se o caso é criminal. São os tribunais que decidem em última instância. Então, eu penso que o que nos cabe a nós, cidadãos, em geral, é de facto acompanhar este processo com atenção, sem estarmos aqui a querermos substituir as instituições, porque o que o meu par do país está a tentar fazer é substituir a PGR, quer dizer, só o que ele pensa é que é correto. E este é um dos grandes problemas que nós temos na República de Moçambique, é que toda a gente sabe tudo, toda a gente pode tudo, toda a gente é capaz de qualquer coisa. Não é possível. Por isso mesmo é que nós não temos confiança nas nossas instituições. Não confiamos na Assembleia da República. Eu costumo dizer, os deputados da Assembleia da República só discordam quando é para falar de coisas que não têm a ver com o seu salário.
Os membros do governo, quando vão à Assembleia da República, são vaiados pelas bancadas da oposição como se tudo o que estava a fazer não estivesse certo. Os magistrados tratam casos de forma que deixa todo mundo duvidoso. E o que eu tenho estado a pensar com isto tudo é que então os três poderes que nós temos nesta democracia formam uma oligarquia que explora o povo, que rouba o povo, que faz não sei quando o povo. E ele está incluso nesse grupo. Ele está incluso nesse grupo. No outro dia ele dizia que eu estou errado por dizer que os partidos políticos da oposição que têm representação parlamentar fazem parte da governação deste país. Ele estava a dizer que eu estava errado. Eu não estou errado. Por acaso fui verificar e estou certo. Eles fazem parte do conjunto, do pilar do Estado, de um dos pilares do Estado, a sociedade política. Então, nós temos que exigir aqui é que as nossas instituições funcionem dentro da lei. Está a funcionar a PGR fora da lei? Eu acho que não. O que a PGR está a fazer está dentro da lei. Se a PGR estiver errado, porque é passível, ela também pode errar, é passível de cometer erros. O Tribunal Administrativo, com os seus juízes conselheiros, vão analisar este expediente e vão tomar uma decisão. Vão dizer, este expediente não é para nós, este expediente é para outro tribunal. É para o Fórum Criminal. Exato. O que eu perguntava aqui ao engenheiro Magomice é que a questão que se coloca aqui é que a PGR detectou infrações de cariz financeiro e que isso consubstancia-se ao facto de que existem pessoas por detrás destas infrações financeiras. Sim. Mas que a própria PGR não divulgou nomes. Estamos aqui perante uma situação de presunção de inocência, o que não aconteceu com algumas figuras que estiveram então a gerir-se a coisa pública. Falámos então do ex-ministro da Justiça, Abdulrahman de Almeida, de algumas pessoas envolvidas no caso Embraer que foram acusadas e os nomes foram divulgados. Há aqui dois pesos e duas medidas. Porquê é que a PGR não divulga os nomes das pessoas envolvidas nestas dívidas? Que tal se nós pensarmos assim, que a PGR desta vez não está a divulgar os nomes porque aprendeu das críticas do passado? Afinal, as críticas são para quem? Não são para a gente aprender delas. Se calhar a PGR não está a divulgar esses nomes porque acha que este assunto ainda está no segredo da Justiça, está à espera do pronunciamento oficial do Tribunal Administrativo para poder depois fazer alguma coisa mais, porque pode haver uma recomendação de volta à Procuradoria da República do Tribunal Administrativo para proceder, por exemplo, mais investigação. Temos que deixar que o Tribunal Administrativo aqui analise este expediente e emita a sua opinião oficial. Exato. Se for o caso para o Tribunal Administrativo considerar procedente a denúncia da PGR, vai considerar procedente e a partir daí vão ser tomados os passos subsequentes, que eu nem sei quais são, exato, porque não sou de direito. Agora, se o Tribunal Administrativo achar que não há matéria que constitua infração financeira neste caso, vai devolver o expediente à PGR e a PGR vai ter que remeter o expediente, vai devolver certamente com recomendações e a PGR vai ter que atender as recomendações do Tribunal Administrativo e dirigir o expediente, ou remeter o expediente aos órgãos do Estado que sejam competentes para analisar este caso. Vai ser um tribunal que trata de assuntos criminais, se calhar se haver indício de crime fora de evasão aos procedimentos administrativos. Então, o que nós devemos fazer é acompanhar, na minha opinião, atentamente este caso, sem emitir opiniões que desautorizem as instituições que de direito têm que se pronunciar autoritariamente sobre este assunto, com propriedade sobre este assunto. E não sermos nós aqui a fazermos-nos passar por tribunais, por Procuradoria da República, porque nós temos que ter confiança nas nossas instituições. E essa falta de confiança nas nossas instituições é que faz com que nós sejamos abusados até pelos nossos parceiros de cooperação. Por exemplo, nós dissemos que todos nós como um povo, a PGR não tem competência técnica para investigar as dívidas ocultas. Somos nós quem dissemos isso, não foi a PGR que disse que não podia. No momento quando a PGR apareceu a dizer que precisava de apoio internacional, foi contratada a Kroll, mas a Kroll esteve aqui e tem um relatório que tem lacunas. Agora se diz, o Estado moçambicano tem que preencher as lacunas que existem lá. Como é que o Estado moçambicano, que inicialmente não tinha competência para fazer esta investigação, tem que agora trabalhar no preenchimento das lacunas que a Kroll não conseguiu preencher? Como eu dizia inicialmente, certamente que a informação que está a faltar no relatório da Kroll é que ninguém havia de fornecer.
Certamente que a informação que a PGR não obteve quando foi buscar apoio internacional nas organizações que estão envolvidas nessas dívidas, também não obteve porque não podia obter. Então, tanto a CRO não obteve a informação que queria obter aqui, como a PGR não obteve alguma parte da informação que queria obter fora daqui. Então, isto tudo tem a ver com a forma como os negócios no mundo são feitos. Então, vamos deixar as instituições do nosso Estado provarem que são competentes, que são capazes, e depois, se mostrarem que são incompetentes, aí vamos ter razão para levantar a voz contra elas. Exato. Neste momento não temos razão para fazer isso. Esta competência das instituições moçambicanas passa também por divulgar os nomes das pessoas envolvidas neste caso das dívidas ocultas. Aliás, Dr. Engenheiro Magomice, não seria novidade para os moçambicanos, porque, no fundo, os moçambicanos sabem quem são as pessoas envolvidas nestas dívidas e o pronunciamento da PGR seria como legitimar o pensamento dos moçambicanos, ou seja, como a cereja por cima do bolo. Qual é a dificuldade da PGR em divulgar os nomes das pessoas envolvidas nesta trama toda? Bom, a última parte eu vou responder. A Procuradoria-Geral da República não é ela que cabe divulgar, porque existe a tal questão de presunção de inocência. Então isso não pode ser feito. Agora, em relação ao meu colega Kumbane, que por sinal é professor como eu, do ponto de vista didático, permita que faça aqui uma explanação que possa permitir uma compreensão geral da base da minha defesa. Existem dois tribunais supremos. Um tribunal supremo, do ponto de vista criminal, que é o nominalmente chamado Tribunal Supremo, que julga os crimes dolosos. E existe um Tribunal Supremo Administrativo, que simplesmente é tratado de tribunal administrativo. Significa que a Procuradoria-Geral da República, na sua perícia, quando recebe uma determinada matéria, ela é capaz de identificar e estratificar a linha de orientação das matérias, se é do ponto de vista criminal ou do ponto de vista administrativo. Não sou formado em direito, mas isso que estou a dizer é que é mais correto. Agora, nestas duas orientações, o Tribunal Administrativo, depois de receber o relatório da CROL, que é um instrumento de apoio daquilo que são as matérias necessárias para o exercício pleno da decisão que o Tribunal Administrativo tem de exercer nessas matérias, devia muito bem, tendo em conta o conhecimento do ponto de vista, diria eu, acadêmico, que as pessoas nominalmente, algumas delas, vimos falar dele, deviam ter habilidades suficientes para perceberem que as matérias eram de natureza criminal ou administrativo. Infelizmente, o país é defraudado, apesar destes nomes todos que respeitamos, ao ouvir a orientação que o colega Kumbane, que por sinal é um docente universitário, que ele sabe muito bem fazer essa distinção, mesmo que ele não perceba a matéria jurídica. Depois de todos os levantamentos que foram feitos, do ponto de vista social, político, dá para perceber que há aqui um grupo de moçambicanos que, para além dos procedimentos administrativos realizados no Ministério, no Banco de Moçambique, que levaram a essa defraudação da economia nacional, existem pessoas que se beneficiaram deste procedimento negativo, de um ato administrativo. A estas pessoas, cujo benefício que provém do exercício administrativo errado, tem um tratamento criminal. Tanto eu, como você, Ana Maria, como meu colega aqui de profissão, o Kumbane, percebe que já é um procedimento criminal, porque isso foi feito de forma deliberada. Atenção, de forma deliberada. Este é um procedimento criminal. A Procuradoria da República, ao tratar estas matérias todas e encaminhar, repito, ao encaminhar ao Tribunal, permita Supremo Administrativo. Esta é a denominação real, de facto, é Tribunal Supremo Administrativo. As matérias que forem decididas no Tribunal Administrativo, que tratamos agora, que esse Supremo Administrativo, não tem outro destino. Morreu o caso. Ana Maria, morreu. Isto é Lhanguel ou Michaften. Acabou.
porque é Tribunal Supremo Administrativo. E como dizem, just done in inglês, morreu. Agora, o que nós estamos a dizer, do ponto de vista político, estamos a dizer que é um erro político, é um erro estratégico, é um erro de defraudação da expectativa dos moçambicanos, porque estas matérias não deviam ir para o Tribunal Supremo Administrativo, que nominalmente, repito, nominalmente é Tribunal Administrativo. Essas matérias deviam ser canalizadas para o Tribunal Supremo, que, do ponto de vista funcional, é Tribunal Criminal. Ana Maria, desculpa, se faz favor, com todo respeito, permite que eu termine o meu fio de pensamento. Por favor. 2 matérias. O Tribunal Supremo é o tribunal que é responsável por matérias criminais. Falamos aqui de 2 instituições. Uma que é responsabilizada pelo Dr. Muxanga, que é criminal, e uma que é responsabilizada pelo Dr. Munguambe, que é administrativo. Os 2 são supremos. Quanto um deles constitui, entre aspas, o cemitério. Ninguém, depois de decidido lá, pode voltar a levantar o assunto. Do ponto de vista maquiavélico, a Procuradoria-Geral da República, ao fazer isso, está a defraudar as expectativas de Moçambique, no sentido de que, ok, vamos fazer isso, ao chegar no Tribunal Administrativo, a próxima justificação que a Procuradoria vai saber, ok, o Tribunal Supremo Administrativo decidiu, não existe nenhuma instância em Moçambique que pode julgar essas matérias. Por quê? O Tribunal Supremo Administrativo já decidiu, mas não é a causa, porque nós temos consciência. O relatório, de forma pormenorizada, divulgou aos moçambicanos que terão dividendo das dívidas ocultas. Nisto passa do procedimento administrativo que foi feito para um procedimento criminal. Deixe-me saber que terão dividendos. E isso tem que ir ao Tribunal Criminal Supremo. Espera, meu colega. Espera. Engenheiro Magomício, vou pedir aqui a opinião do professor. Não, mas estava a cortar fio de pensamento. O pensamento do espera. Magomício é errôneo. É assim. Mas eu posso ter direito de terminar ou não? Vai terminar. Mas eu acho que. Vai terminar, não precisa de monopolizar. Ana Maria, é assim. Eu penso, o meu modo de entender este assunto é o seguinte: a PGR, ao analisar este expediente das dívidas ocultas, verificou que há infrações administrativas ou financeiras, como se diz. E quem tem que analisar se de facto há infrações ou não e pronunciar culpados, se houverem, é um tribunal. Não é competência da PGR fazer pronunciamentos de indivíduos implicados em qualquer que seja a matéria. Posso pedir um ponto de ordem? Ana Maria, peço um ponto de ordem. Ana Maria, então, a semelhança... O meu par do painel está a dizer, quando ele diz assim, que o Tribunal Administrativo é Tribunal Supremo Administrativo. Ora, se houvesse indícios de infração criminal neste assunto, como essas infrações foram cometidas aqui, eu acho que o que a PGR poderia ter feito era canalizar o expediente sobre os crimes ao Tribunal da cidade de Maputo. Tribunal Judicial. Agora, o que vai acontecer é o seguinte, o que eu penso que vai acontecer. Se o Tribunal Administrativo se pronunciar dizendo que não há infração financeira, como a PGR pensa que há, vai devolver o processo à PGR. Não. E a PGR, não vai não vai acontecer isso. Ana Maria, não vai acontecer isso. Não vai acontecer isso. Não vai acontecer isso. Mentira, não vai acontecer isso. Então, eu penso que este assunto, Ana Maria, o bem do esclarecimento público era bom que fosse analisado na presença de pessoas que entendem de matéria de direito, para nos ajudarem a perceber melhor isto. Porque eu estou a pensar que o meu par do painel, no que diz respeito às competências do Tribunal Administrativo e do Tribunal Supremo, aqui, essa comparação que ele está a fazer, ele está a cometer um disparate. Eu acho que ele está a cometer pode terminar o seu fio de pensamento, se não concorda com a opinião.
Depois disso tudo, também acho que, depois de cortar esse fio de pensamento, todo o fluxo dos neurônios fica interrompido. De todas as maneiras, permita que eu termine. O que eu estava a dizer aqui é assim, o Tribunal Administrativo, que nós chamamos assim nominalmente, na verdade é um Tribunal Supremo Administrativo. Sendo o Tribunal Supremo Administrativo, as matérias que forem decididas a esse nível, na Constituição da República e na República de Moçambique, deram o seu fim. Não existe nenhum outro tribunal que é capaz de julgar. Estamos a dizer assim, o assunto vai morrer. Em outras palavras, em dialeto, já morreu o assunto, morreu. Remetendo este caso ao Tribunal Administrativo, depois da decisão do Tribunal Administrativo, morreu o assunto. Para o assunto reaviver, é necessário que seja iniciado um outro julgamento, ou uma outra linha de investigação, que tente que seguir uma linha criminal, porque a linha do Tribunal Administrativo é linha civil. Percebe, minha querida? A decisão do Tribunal Administrativo vai ser no sentido de pague o dinheiro, penhore os bens. Mas não vão à cadeia? Não, nunca, em nenhum momento. É neste momento. É no sentido de que, ok, eu te pago, vou te pagar daqui a 20 anos. É neste sentido. O Tribunal Criminal, que chamamos comumente Tribunal Supremo, este é que é capaz de levar à responsabilização criminal. E esta linha, que, do ponto de vista sistemático, do ponto de vista sistêmico, do ponto de vista maquiavélico, o sistema achou por bem desviá-lo ao encaminhar os assuntos para o Tribunal Civil, que é o administrativo, desviando o Tribunal Administrativo, aliás, do Tribunal Criminal, que é capaz de julgar e tomar decisão de dizer vai à cadeia 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos, de um lado. Neste momento, a questão é, ok, o assunto está no Tribunal Administrativo. Se o Tribunal Administrativo, como eu disse, é supremo, do ponto de vista nominal, qualquer matéria decidida no Tribunal Administrativo, não tem outro tribunal na República de Moçambique que é capaz de julgar, no meu entendimento e no conhecimento que eu tenho, mesmo depois da pejoração que o meu colega tem nas minhas funções, que as represento muito bem. Não há outro tribunal em Moçambique, porque é paralelo, é igual ao Tribunal Supremo. Não, calma. Passaria da PGR diretamente para um Tribunal Supremo. Porque então, há tribunais de instâncias inferiores. Portanto, colega, esta coisa aqui, é por isso mesmo que eu tenho dificuldades de acreditar que ele está a dizer coisa certa. Porque os tribunais têm hierarquia. A PGR não podia pegar num assunto e meter no Tribunal Administrativo Supremo, sem que ele tivesse passado, esse assunto tivesse passado por tribunal. Porque quando a PGR não concordar com a decisão de algum tribunal, tem direito a recurso. Mas ok, está bem. E eu faço uma pergunta. A PGR, quando achar que um determinado tribunal não acusou, não atendeu a sua denúncia, a sua acusação, pode recorrer. E tem que haver tribunais de recurso. Há tribunais de recursos mesmo no campo administrativo, como no campo civil, como no campo criminal. Ou seja, a PGR espera uma resposta do Tribunal Administrativo. A PGR espera uma resposta do Tribunal Administrativo para acionar outros mecanismos. Se achar que, de facto, ela tem razão, a PGR vai, de facto, como ele dizia e corretamente, iniciar um outro processo. Mas essa de que a PGR ia pegar neste processo e conduzir ao Tribunal Administrativo Supremo, ou Tribunal Supremo Criminal, como ele está a definir as coisas, eu penso que ali há um disparate qualquer, porque os tribunais supremos são, de facto, tribunais de último recurso. Quando eles tomam decisões, não há outro lugar para ir recorrer. Ele está a se apressar a chegar ao Tribunal Supremo Administrativo, porque ele quer fazer valer o ponto dele de que há intenção da Procuradoria-Geral da República, Ana Maria, de não incriminar pessoas que estão impedidas. Eu faço uma questão muito simples. Eu faço uma questão muito simples das dívidas para a percepção do meu colega. Eu penso que não é correto nós andarmos aqui a insinuar, andarmos aqui a deturpar a opinião pública, andarmos aqui a propalar conceitos que mal entendemos corretamente. Eu penso que
Não. Nós cabia-nos analisar esta questão não tecnicamente, mas politicamente. Exato. Quais são as implicações políticas deste assunto? Eu havia de estar a discutir com o meu par do painel coisas muito construtivas, mas o que ele está a fazer agora está a usurpar competências de outras pessoas que não estão aqui presentes e fazer-se aqui de jurista. Ele não é jurista, é engenheiro agrônomo. Então, eu não sei como é que ele interpreta estas coisas, dessa maneira como ele interpreta. Como é que um caso sai da PGR e vai diretamente a um Tribunal Supremo? Só se envolver entidades que só podem ser julgadas pelo Tribunal Supremo, mas esse é o caso só quando se trata de pessoas que gozam de uma determinada imunidade, Exato. ou mesmo assim, mesmo quando gozam de uma determinada imunidade, se já não estão a exercer o poder político como tal, se não estão no controle do poder político, essas pessoas vão a tribunais comuns. Por exemplo, o antigo Presidente da República, se cometer um crime qualquer, ele é julgado por um tribunal comum. Então, os tribunais de recurso são tribunais para isso mesmo. Os tribunais supremos são isso mesmo. São os últimos tribunais que nós podemos recorrer a eles. Então, como é que a PGR vai pegar num processo destes, que ainda está a seguir os trâmites da justiça, e correr com ele para um tribunal supremo? Para depois se poder dizer o que ele está a dizer. Não estou a entender. Exato. Eu não sei se é mesmo assim que as coisas funcionam. Vamos tenho então, as minhas dúvidas, e eu acho que ele está de facto a dizer disparates. Ana Maria. Tecnicamente está a dizer disparates em relação a isso. Agora, politicamente, ele pode estar a fazer o jogo dele muito corretamente. Mas tecnicamente não. Há uma expressão que eu gosto muito, que existe tanto em Xangana como em minha língua. Chama-se Vakiti. Conhece? Vakiti Mbuyangwana Kumbana. É assim, Vakiti. Eu faria uma questão. Sabe qual é a hierarquia dos tribunais administrativos? Não conheço. Não existe um tribunal administrativo provincial aqui na cidade de Maputo. Nem uma secção de tribunal administrativo da cidade de Maputo não existe. E como houve aqui um erro, que eu penso assim da República, para que haja uma redefinição. O tribunal administrativo que existe é Tribunal Supremo Administrativo de Moçambique. Significa que qualquer matéria dirimida a nível do Tribunal Supremo terminou. Não há outro tribunal. Não há. Porque é Tribunal Supremo Administrativo. Sobre matérias cíveis. O Tribunal Supremo que conhecemos é Tribunal Supremo para matérias criminais. Ana Maria. Não tenho dúvidas quanto a isso, apesar de eu ser como eu sou. Quanto a isso eu digo, meu caro Kumbana, Vakiti, porque é uma pena tu não saberes isso. Digo-lhe com toda a franqueza. Eu amanhã ponho aqui o doutor Mungwambe, que eu conheço bem, e o doutor Muxanga à sua frente. Vão dizer tudo que são presentes nos tribunais supremos. Apenas um tem a admissão supremo e o outro não tem. Significa que as matérias decididas a esses níveis não tem outro recurso na República de Moçambique. A magistratura administrativa não tem hierarquia. Só tem um tribunal meu caro, não me corto, pensa. O que estou a dizer aqui? Eu estou a fazer uma pergunta para entender. Determinadas eu matérias. Esta pergunta também é do interesse dos telespectadores. O ofício do Tribunal Administrativo da Procuradoria, dirimida a nível do Tribunal Supremo, terminou. Acabou, Ana Maria. Ou seja, a decisão que vão haver é devolução do dinheiro, que nunca vai ser devolvido. É a apreensão dos bens, que são aqueles barcos que estão a apodrecer ali. Estão podres, putreficados. Vimos a quantas manifestações. Vamos dizer, a apreensão de que não há nada. Em termos práticos, nada o Estado moçambicano vai ganhar do desvio do dinheiro. então seja, é uma estratégia da PGR? Eu disse, maquiavelismo que a PGR está a fazer dentro do sistema político-partidário em que tanto a Procuradoria como os procuradores estão envolvidos. Dentro da mesma cambada. Passa a expressão, não é a mais correta, mas diria, é um sistema que, pronto, proveniência dos procuradores e da própria procuradora, está ao fazer esse desvio, é altamente Ana Maria, essas coisas, existem pessoas que estudaram de forma cuidadosa e chegaram a esta conclusão. Eu dou-lhe um exemplo muito simples, então esse. Em Nampula, nas eleições passadas, que se realizaram no dia 24, sabe o que aconteceu? Chegamos na divulgação do resultado das eleições. O presidente da Comissão Distrital de Eleições diz aqui, só apenas dá a lista, os votos nominais e não dá a percentagem. Quem percebe isso pensa que é simples. Mas isso faz parte de um sistema. Quando se diz, fulano tem 5.000 votos, o outro tem 3.000 votos, é suficiente para o povo perceber que o outro ganhou. Mas ganhou até que ponto?
ganhou, não consegue, a maioria absoluta, a maioria Exato. tudo isso é dentro de um sistema que pretende ludibriar um país todo, de quem não percebe, como o meu colega Kumbana quer fazer passar a entender aqui. Vamos de quem ultrapassar diz que o fato de ele ser físico não é capaz de... Mas eu sei muito bem que o meu colega Kumbana percebe muito bem, e por fazer parte do sistema, não pode vir aqui trazer a essência das coisas. Portanto, vamos ele ultrapassar... não é neófito, muito menos como é que eu diria, um aventureiro. Não, está muito bem esclarecido. Engenheiro Magomice, e orientado para isso. Vamos ultrapassar esta questão, já está percebida então as vossas questões, constatações. Professor Julião Kumbana, falando a um jornal da praça, o economista Roberto Tibana referiu que esta denúncia não constitui um avanço concreto e que é uma estratégia para ganhar-se tempo, considerando tratar-se de uma tentativa extremamente incompetente da PGR em mostrar serviço que não existe. Ou seja, a própria PGR está a tentar então desviar as atenções do que realmente interessa neste momento, que são as eleições intercalares em Nampula, ou seja, que nenhum dos partidos concorrentes destas eleições conseguiu uma maioria efetiva para governar aquele município. E que esta situação toda é para obrigar os moçambicanos a pensarem, a discutirem uma outra questão. Bom, é muito interessante que uma autoridade de direito, como é conhecido como tal o Dr. Timbano, não se pronunciou nos termos em que o meu pai aqui do painel, o engenheiro Magomice, está a pronunciar. Ele está a falar de uma estratégia de se ganhar tempo, não sei para que coisa. Se for verdadeira a opinião dele, porque isto também não passa de opinião, é verdade que ele faz um pronunciamento com mais propriedade do que nós outros que não estamos na área. Mas esta opinião é sujeita a passar pelo átrio e crivo dos profissionais do seu ramo. Não conheço a opinião de outras pessoas, porque ainda não procurei, de facto, perceber muito bem o que os outros juristas pensam sobre isso, mas não são raras as vezes que os juristas da nossa praça aparecem com opiniões díspares relativamente a determinados assuntos ligados ao direito. Mas é bom saber que o Dr. Tibana se pronunciou nestes termos. E era bom também saber que argumentos é que sustentam, que factos é que sustentam este ponto de vista que ele está a trazer aqui a público. Era bom que nós soubéssemos quais são as matérias que ele tem na manga que sustentam a sua opinião sobre este assunto. Sobretudo essa parte de que é uma estratégia para se ganhar tempo. Para se ganhar tempo para fazer o quê? Para se ganhar tempo para qual exercício outro? Por acaso é novidade para alguém que este assunto das dívidas ocultas já vinha sendo investigado pela Procuradoria da República? Pode ser, de facto, que a nossa PGR esteja cheia de pessoas incompetentes. Eu não sei, não tenho certeza. Não é verdade. Mas é uma instituição do nosso Estado que eu penso que temos todo o dever de respeitar as posições que toma perante determinadas matérias, podendo, entretanto, havendo espaço para que pessoas autorizadas possam questionar isso. E eu sempre sou dessa linha de pensamento, que qualquer que seja a decisão que seja tomada, por quem quer que seja, mesmo por autoridades científicas supremas, de qualquer que seja o ramo do conhecimento humano, devem ser questionadas. Deve-se procurar saber que mérito é que tem. Esta opinião, por exemplo, qual é o mérito que tem? Eu não sei. As pessoas que trabalham na área de direito podem questionar esta opinião. Eu já lhes coloco esta pergunta. Que mérito tem esta opinião? O que é que sustenta esta posição do Dr. Timbano? Sim. O que é que sustenta? Quais são os dados, quais são os factos que sustentam esta posição? E o que é que os outros dizem? Pensam da mesma maneira? Se pensam diferente, em que medida é que pensam diferente?
E qual é essa diferença? O que é que estabelece essa diferença entre este pensamento e o pensamento de outras pessoas? Na sua opinião, E qual é que é o conjunto de factos ou dados que sustenta esse pensamento diferente? Foi oportuna esta manifestação da PGR? Ou seja, um ou 2 dias depois do anúncio dos resultados. O seu calendário. Não está a trabalhar tendo em conta o calendário das eleições, da eleição intercalar do edil de Nampula, para substituir alguém que foi morto barbaramente. E queremos que a PGR esclareça essa morte. Nunca mais. A PGR, eu penso que a PGR tem o seu calendário de atividades e está a funcionar dentro desse calendário. É difícil eu agora dizer se para a PGR, se isso foi, responder a pergunta que me coloca, se foi oportuno ou não a PGR aparecer neste momento, porque eu penso que a PGR tem uma agenda. E é no âmbito dessa agenda que a PGR apareceu com este comunicado. Eu não quero politizar a PGR. A PGR não é uma instituição política. A PGR é uma instituição técnica. É uma instituição técnica que assessora o Estado moçambicano na análise dos assuntos ligados à implementação da lei moçambicana neste país. Portanto, é isto que aquela instituição para mim é. Não é. Mas nós estamos a lutar por politizar aquela instituição. Se a PGR é capaz de mandar as recomendações que mandou para o governo, significa que ela não é parte do executivo, sequer como muita gente tenta fazer entender aqui, que a PGR não é independente do executivo. Como é que então um braço do executivo vai mandar recomendações para o executivo? Não podia ser assim. Nós sabemos que a Procuradora-Geral da República é indicada pelo Presidente da República. Mas mesmo assim, não há essa ligação partidária? O Presidente da República só formaliza a indicação da PGR. Ela é eleita pelos seus pares. Mentira. No conselho, no conjunto dos magistrados do Ministério Público. Mentira. É assim que se faz. Eles elegem-se lá, eles concorrem da mesma forma que se faz na magistratura judicial. É a mesma coisa que se faz na magistratura do Ministério Público. Eles concorrem, eles organizam concursos, fazem eleições, elegem alguém para ser PGR e mandam 3 nomes para o Presidente da República escolher entre eles alguém. A mesma coisa se faz na magistratura judicial. Manda-se 3 nomes e o PGR, o Presidente da República, escolhe entre eles um. A mesma coisa se faz com os reitores das universidades públicas. Os órgãos colegiais escolhem 3 nomes entre os seus colegas, entre os seus pares, e mandam para o Presidente da República para ele escolher entre eles um. É isto que acontece. Portanto, mesmo essa história de que a PGR não é independente da Presidência da República ou do Governo, é uma falácia. Na prática, pode acontecer assim, que a Procuradoria-Geral da República se sinta coartada a exercer plenamente o seu exercício. Mas isso já é uma questão pessoal, não é uma questão de lei, nem é uma questão política, como se quer fazer entender aqui neste país, porque a política é que faz as leis que governam este país. Portanto, não podia ser aqui, ela não está limitada pelo Executivo de exercer o seu mandato e as suas funções como manda a lei. Ela está limitada só pela lei que regula o funcionamento do Ministério Público e pela lei que regula a gestão do Estado moçambicano, a Constituição da República, que é a lei-mãe. Portanto, a Procuradoria da República só funciona com essas leis, com a lei ordinária e com a Constituição da República. Então, não há aqui espaço para se dizer que a PGR está a politizar. Nós é que estamos a politizar a PGR. Mas fica difícil, professor Julião, incriminar alguém que te indicou para um cargo. Ou seja, seria muito mais na nossa cultura, credível. Ana Maria, pode ficar difícil, mas não é proibido fazer isso. Portanto, a Procuradoria da República na sua atuação, só tem que respeitar a lei e a Constituição da República de Moçambique. Não tem que respeitar quem nomeou não sei quanto. Não é assim que as instituições do Estado têm que funcionar. Devem funcionar. Por isso mesmo é que temos 3 poderes. Então, se nós não respeitamos o princípio de independência e interdependência de poderes, então não queremos Estado de Direito. Estamos todo o momento a fazer insinuações que a PGR não funciona, a PGR não sei quanto. Então, a PGR tem que olhar para dentro de si e procurar se perguntar por que não funciona, por que a sociedade está a reclamar. E tem que mudar o seu modo de funcionamento, tem que obedecer só à lei. A PGR não tem que obedecer aos comandos do Presidente da República. O Presidente da República faz a eleição por força também da Constituição. Então, ele também não governa neste país arbitrariamente, ele também governa neste país na base da Constituição da República. Todas as instituições do Estado funcionam na base da Constituição da República e das leis ordinárias que regulam o funcionamento dessas instituições. Portanto, o que estamos a fazer nós, e essa é a má maneira de fazer política que eu tenho estado a ver. Exato, a última questão. Faz com que o nosso Estado funcione com esses problemas. É só uma questão para. Procuramos politizar tudo. Exato.
Só uma questão, engenheiro Magomice, antes de vir assim, vou pedir uma avaliação rápida, telegrafamente possível. Professor Julião, porquê é que, noutros casos, a PGR, ou seja, há uma indicação para a detenção de pessoas e, neste caso, não há? Ou seja, nós estamos aqui a discutir sem sabermos quais são as pessoas envolvidas nesta Sabe o que é que eu queria sugerir situação? para essa? Essa pergunta é muito interessante. Mas quem pode responder a essa pergunta é a PGR. É a PGR, exato. Ficou aqui a sua questão. Professor Magomice, nós estamos aqui perante uma situação em que estas dívidas já foram legalizadas pelo Parlamento. Bom, Ana Maria, eu confesso que depois do que ouvi do meu colega, professor Kumana, eu às vezes fico envergonhado continuar a discutir estas matérias porque descemos a um nível tão baixo e ridículo, tal que quem nos ouve pensa que nós estamos a vir ali de uma maforreira, de um canhoeiro, e vimos para aqui. Afinal de contas, somos pessoas ao nosso nível, tanto eu como o Kumbano somos conceituados, porque temos seguidores. O colega Kumbano é um professor universitário e das mais elitizadas no estado do país, estou de Ramadan. E quanto a mim, eu acho que primo por um alinhamento também que é digno de respeito, que é digno de consideração, e por sinal também eu trabalho na mesma universidade em que trabalho. Agora, quando chegamos aos níveis de mentiras tão reles que nos levam até abaixo da mangueira, é envergonhoso, não nos dá qualquer direito de continuarmos a discutir coisas como essa. As questões que tu colocas depois das manifestações do meu colega, eu sinto-me inibido continuar a discutir essas matérias, porque descemos a um nível tão baixo, tão ridículo, que não nos permite continuar a fazer aqui uma avaliação quer académica, política... Mas eu vou pedir que faça a sua avaliação, independentemente da opinião... Não. Era muito mais fácil dizer que não tem opinião. Não me falta opinião. E avançávamos para Não me falta opinião. E opinião tem. No lugar de fazer esses tem que reclamar ataques, que o nível que o professor Kumbano nos leva a essas coisas mentiras é tão vã que não nos permite... Quer dizer, eu respeito-lhe como pessoa, mas nós estamos... níveis sistêmicos, políticos partidários que ele desceu são tão baixos que não dá. Eu respeito-lhe. É mais velho, é mais conceituado, ali tal, por ter um título, mas a esses níveis... Mas nós estamos perante uma situação em que estas dívidas foram legalizadas pelo Parlamento, pela bancada maioritária da Frelimo, e mesmo assim há espaço para responsabilização, ou seja, estávamos numa dívida ilegal e agora a dívida Ana Maria, legal. Percebe, eu sempre vou defender o conceito que eu trouxe aqui. As pessoas que você falou, o caso Embraer, foram para o Tribunal Criminal da cidade de Maputo. É uma coisa. E esse tribunal está sob a alçada do Tribunal Supremo. Isto é criminal. Percebe, Ana Maria? O Tribunal da cidade de Maputo, que julgou o caso Embraer, que julgou o caso FDA, esses tribunais estão sob a alçada do Tribunal Supremo Criminal. Que era Ou seja, há aqui dois pesos, duas medidas. Calma. Estão sob a alçada do Tribunal Criminal, que é o nominalmente chamado Tribunal Supremo, em que a pessoa mais alta, o Dr. Muxanga, não conheço o primeiro nome. Agora, como disse aqui antes, do ponto de vista maquiavélico, do ponto de vista sistêmico, do ponto de vista político-partidário, da proveniência, tanto da procuradora como dos adjuntos, o caso das dívidas ocultas foi conduzido para distrair os poucos atentos para o lado administrativo. Estas matérias foram conduzidas para o Tribunal Supremo Administrativo. Eu fiz uma pergunta antes. Não foram para o Tribunal Administrativo da cidade de Maputo. Não é o caso. Foram diretamente para o Tribunal Supremo Administrativo da República de Moçambique. Significa que estas matérias decididas ao nível do Tribunal Administrativo de Moçambique, que é cível, não carecerão de qualquer outra, não haverá outro tribunal, porque é o nível mais alto.
é nacional e é civil. Qualquer decisão que vier vai ser reembolsar o dinheiro, como é que se diz penhorar os bens, estas todas as denominações todas. Meu caro colega, não. Em relação a esta matéria, está a ser repetitivo. Não estou a ser repetitivo. E cansativo para esta matéria. Não. Penso que o Tribunal Administrativo, Ana Maria, esse Supremo estou a pedir. Se for olhar para aquele expediente e verificar que não passou por onde devia ter passado, o mais responsável é este Tribunal devolver este expediente à Procuradoria da República para que proceda como deve ser. Eu insisto, nós temos que confiar nas competências das nossas instituições e deixarmos de fazer assim, que sempre que há um erro que achamos que existe, porque pode não existir, então é porque há maquiavelismo político, é porque há não sei quantos. Isso é forçar falhas por razões políticas. E vou pedir a sua opinião. Isso não é correto, não é boa forma de fazer política. Isso é a forma mais suja de fazer política. E vou pedir muito rapidamente possível que termine o seu raciocínio e vamos então para outras questões relacionadas a isso. Na forma como a Procuradoria-Geral da República conduziu os factos, neste caso, tanto de direito como de outra maneira, para o Tribunal Administrativo, não nos conduzem a termos aqui um julgamento à semelhança do FDA, à semelhança do caso compra de aviões, porque aqui não haverá responsabilização criminal, haverá responsabilização meramente civil, administrativa, é o que estou a dizer. E, julgado a este nível, não haverá outras matérias que poderão permitir o Tribunal Administrativo recuar para avançar numa outra linha, porque o tribunal onde estão essas matérias é um Tribunal Supremo, que no nosso caso de Moçambique é apenas chamado de Tribunal Administrativo, mas também é Supremo. Quer dizer, está no mesmo nível do Tribunal Supremo, que se chama Tribunal Supremo, mas também é Supremo, é Criminal Supremo. É o que estou a dizer. Agora, o que o colega, o professor, está a dizer é uma matéria que eu compreendo, tendo em conta a sua proveniência, a origem e do que pretende, não sei, talvez para ascender ou outras coisas, mas não é correto. E para uma pessoa que ostenta um cargo tão importante, posição de formação como ela, temos que ser coerentes. Se a coisa não dá, não dá. Se não é aquela, não é aquela. Do ponto de vista de forçarmos coisas que, na verdade, não são as mais corretas. A nossa idoneidade e identidade profissional. Nós somos profissionais, independentemente do que estamos a defender isso. E na nossa causa, como profissionais, temos que ser coerentes. É essa coerência que temos que continuar sempre defender, independentemente das posições que estamos aqui a defender. Isto estou a dizer. O que estou a dizer aqui é que esta é uma posição que o Tribunal, a Procuradoria-Geral da República faz no sentido de desviar as atenções, tendo em conta o processo eleitoral que começou desde Nampula agora em janeiro, em outubro de 2018 e outubro de 2019. Atenção, a Procuradoria-Geral da República vai terminar o seu mandato. Os juízes, conselheiros do Tribunal Administrativo, porque está a dizer o seguinte: verificado que há irregularidades neste processo que a PGR submeteu ao Tribunal Administrativo, o Tribunal, de qualquer modo, vai tomar uma decisão a favor da denúncia é final. É uma decisão final. Aqui, como é que ele antevê isto? Como é que ele chega a esta conclusão? Ele tem em suas mãos este processo que a PGR submeteu a Procuradoria com esta acusação? Não. Ana Maria. Ele só sabe disto. O que ele está o que está a tentar fazer aqui é utilizar este espaço para ganhar pontos políticos para a sua organização e não sei o quê. Mas eu acho que isto já é mesmo aquilo que ele está a chamar. É desonestidade intelectual. Porque nós aqui estamos a discutir a questão e do ponto de vista político. Eu pensava que era para nós discutirmos isto aqui do ponto de vista do impacto político desta decisão. É por isso que eu comecei a intervir como eu intervi. Exato. Agora só estou a receber aqui sobre esta questão. Ana Maria, desculpa. As minhas credenciais estão a ser postas em causa, porque eu não tenho uma opinião idêntica dele. Não consigo perceber porque é que o fato de eu ter uma opinião diferente da opinião dele, que não é um profissional de direito, é um engenheiro agrônomo. Eu não sou profissional de direito, sou um profissional de física.
Nós todos aqui acompanhamos a política que se faz no nosso país. Ele até acompanha melhor, estando na Assembleia da República, onde eu acho que ele tem feito muita pouca contribuição. Isso não é ataque de volta para si. Tem razão. Para ajudarmos a entender melhor esta questão e a levantar as questões que o público, como nós, porque quando estamos fora daqui deste programa, nós também somos o público, quer ver esclarecidas. Exato. O que é que, por exemplo, nós temos que perguntar aqui, são infrações, há ou não há hierarquia na magistratura administrativa? Eu não sei, ok? Na magistratura judicial administrativa, chama-se magistratura judicial administrativa. Há ou não há hierarquia lá? Eu não sei, mas parece-me que há tribunais aduaneiros, há tribunais de não sei quando, eu sei que há tribunais de não sei quando, há hierarquia lá, há tribunais de menores, tudo parece que faz parte, porque também lá são assuntos cíveis que se tratam. Eu não conheço a organização correta do nosso sistema de justiça. Então, assume que a posição do engenheiro é a correta, ou seja, que o Tribunal Administrativo... Eu acho que é a opinião dele. Mas ele está a insistir que esta opinião dele seja vista aqui pelos nossos telespectadores como se fosse a opinião mais correta que existe no país. Não é correto isso. Nós aqui não somos profissionais de direito. Esta opinião foi emitida, por exemplo, por Dr. Timbane, ainda que ele seja um profissional de direito, também é passível de crítica, é passível de questionamento. É passível de questionamento. Por acaso está de alguma maneira alinhado com o que ele está a dizer? Porque disse que a Procuradoria está a procurar ganhar tempo. Mas pode haver juristas nesta praça que tenham uma opinião contrária. Então, eu penso que este assunto sobre a tramitação deste expediente de dívidas ocultas, da forma como a PGR está a tramitar, será melhor discutir e as nossas dúvidas serão melhor esclarecidas quando vocês aqui na STV, num outro espaço ou num programa dentro amanhã nós teremos então a opinião um painel onde vocês chamam pessoas entendidas nesta matéria para discutir este assunto. Exato, mas politicamente falando, eu vou assim... É assim, de forma simples para percebermos isso. A Procuradoria-Geral da República, ao fazer isso, sabes qual é o destinatário final deste estudo? É o FMI. O Estado moçambicano... Isso é a opinião dele na mesa. Deixa-me falar. Não é um facto, é a opinião dele só. Vamos ser educados, meu caro. Portanto, vou pedir, termina o seu... Vamos ser educados. Então, vamos partir deste momento ser educados. É assim. Tudo bem. O destinatário último de todo o exercício estadual que o país faz é sensibilizar o Fundo Monetário Internacional, simplesmente FMI, para voltar a conceder ajudas à República ou ao Estado moçambicano. Nós vamos à reação do FMI. Atenção. Agora, repare que o exercício, diríamos, pouco proveitoso da Procuradoria-Geral da República de Moçambique, que fez, qual foi a resposta que teve do parceiro, que é o destinatário final? Porque a Procuradoria-Geral da República, ao fazer não está interessada em convencer o Magumice, não está interessada em convencer a Ana Maria, muito menos o Cumbana, apesar de ser correligionário político. A Procuradoria-Geral da República está interessada em convencer o FMI, a União Europeia, a Inglaterra, os Estados Unidos, aqueles que financiam o país. Qual foi a receptividade? Acha que foi que o exercício é bem-vindo, mas é insuficiente para comover as vontades políticas destes organismos. Por quê? Porque elas perceberam que o maquiavelismo utilizado não é suficiente, apesar de necessário. O meu caro colega, professor Cumbane, sabe muito bem o que significa necessário e suficiente, porque ele é um físico, sabe muito bem que o Newton sabe que tu podes aplicar uma força necessária, mas não é suficiente. Sabe muito bem. O que nós queremos dizer aqui é que é assim, a Procuradoria-Geral da República tem um mandato, posso não estar muito atento em relação ao fim do mandato, se não este, é o próximo ano, a Procuradoria-Geral da República, que termina agora, se não é em 2018. Como qualquer pessoa como eu, ela fica sensibilizada para o presidente nenhum se renovar o seu mandato, porque é uma nomeação presidencial. Em outras palavras, depende da vontade pessoal e política do chefe do Estado, na sua qualidade nesta função. Ela, como tal, não é tão despercebida para encetar uma ação que violente a organização,
que só tem presidente que não se governe. Ela tem que ser maquiavélica no sentido de moderar, no sentido de acalmar, no sentido de acarinhar o presidente quando for a refletir na tomada desta posição. Provavelmente este próximo ano tem de se renovar o mandato, tem de se nomear o novo Procurador-Geral da República. E esta não é tão despercebida para isso, tendo em conta o conforto que advém desta função. Nestas condições, ela, muito bem, caiu numa armadilha que tecnicamente, repito, tecnicamente, no exercício das suas funções, nas qualidades profissionais que ela tem, não caiu bem. Aliás, ao ouvir do pronunciamento de Totimbano que um alto conceituado homem de direito nacional exerceu o cargo de bastonário do Executivo de Moçambique, é uma voz que merece todo o respeito. Eu nunca estive em frente com o Tokuma Timbane, mas o respeito, tendo em conta a sua pujança, a sua competência, a sua audácia no sentido como enfrenta, ataca os assuntos, merece todo o respeito. E o fato de concordar comigo não quer dizer que sejamos correligionários políticos, muito menos. Significa que a sua observação política, científica, acadêmica e profissional é mais próxima à realidade daquilo que o país pretende que as coisas sejam. Ademais, ele acha que ao fazer isso, ele está isento de todas as paixões, todas as motivações que são de cariz político. E isso merece todo respeito. Exato. E quanto a isso, tanto o meu partido, temos a agradecer. E muito menos dizer, meu caro colega Combate, estamos aqui a... Estamos aqui a fugir um bocadinho do que realmente é importante, mas vamos então à reação do Fundo Monetário Internacional, professor Julião, que reagiu prontamente a esta decisão da PGR e o FMI louvava esta atitude da PGR, louvava esta atitude das autoridades moçambicanas em querer resolver esta questão das dívidas ocultas, mas este mesmo FMI disse que é preciso que se preencham as lacunas relativas, lacunas de informação relativas a este processo da CROL, que as autoridades moçambicanas deviam facultar algumas informações que faltam neste relatório, ou seja, o mesmo que dizer que nós aceitamos, mas vocês ainda continuam a escrever na água. Eu já disse alguma coisa sobre isto no princípio deste programa. Que há essa soberania, sabe? Aquilo que a CROL não conseguiu obter aqui em Moçambique, a PGR moçambicana, a nossa Procuradoria-Geral da República, não conseguiu obter lá fora. Então, eu não sei por que tem que constituir problema que o relatório da CROL tenha lacunas aqui, porque o relatório, o inquérito da PGR lá fora também voltou com lacunas. Há gente que lá fora não quis dar a informação que a PGR julgava importante para tratar desse assunto. Da mesma forma que aqui em Moçambique há pessoas que não forneceram à CROL informações que a CROL julgava importantes para completar o seu relatório. Isto é tão natural para mim, porque faz parte do segredo de todas as nações, todos os Estados têm o seu segredo. Por que o Estado moçambicano, todas as empresas, até todas as famílias têm o seu segredo? Há assuntos que não podemos discutir em qualquer praça. Mesmo grupos de amigos têm assuntos que combinam tratarem entre si apenas. Ele é deputado lá na Assembleia da República, na sua bancada, tem estratégias que combinam que não podem ser tratadas em nenhum outro lugar. Nunca vieram aqui divulgar e falar das estratégias que vão assumir lá. O Estado é a mesma coisa. Portanto, não me admira a mim, pelo menos não devia admirar, acho que não devia admirar e não devia mesmo admirar a ninguém que a CROL não tenha conseguido obter certas informações que julgava pertinentes aqui, quando fez o inquérito que conduziu na auditoria que estava a fazer as contas da Ematum, da MAM e da Proíndicos, dada a natureza do projeto que essas empresas foram criadas para atender. Então, é natural. É natural também que a PGR, por exemplo, tendo procurado saber se houve pagamento de luvas ou não da parte das empresas que venderam equipamento a estas empresas moçambicanas de lá de fora, ok?
também essas empresas de lá de fora não tenham fornecido a informação que a PGR precisava e considerava importante para poder amadurecer este processo. Cada um tem que funcionar com o que tem. A Crowley entregou o relatório com a informação que conseguiu obter. A PGR submeteu todo o expediente sobre as dívidas ocultas ao Tribunal Administrativo com toda a informação que conseguiu obter. Vamos esperar que esta instância chamada Tribunal Administrativo julgue esta acusação, esta denúncia que a PGR fez, procedente ou não, e vamos ver quais são os passos subsequentes. Ao contrário do meu par do painel, eu não penso que a PGR, o Tribunal Administrativo, vai analisar este processo e qualquer que seja a decisão a que chegar, vai ser a última e não há de haver mais nada para a PGR fazer em relação a este processo. Mas nós não tivemos, a PGR reclama que não houve a disponibilidade destes países que estiveram envolvidos na contratação desta dívida, mas não disse qual era esta entidade, ou seja, não há clareza de qual é esta instituição que não disponibilizou esta informação, o que dificulta ainda o entendimento dos moçambicanos para perceber quem é que de facto deveria estar. Eu acho que essa informação pode ser obtida junto à Procuradoria-Geral da República. E uma das coisas que eu tenho estado a me questionar é por que os órgãos de comunicação social moçambicanos, como a STV, por exemplo, nunca traz para estes debates pessoas da PGR. Porque os assuntos simplesmente não aceitam. Simplesmente não aceitam. Mas não aceitam, mas não pode ter dúvidas. Simplesmente não aceitam. Se este assunto é de interesse público, a PGR tem que comunicar. E uma das minhas exigências como cidadão é que as nossas instituições têm que comunicar devidamente com os governados. Mas os convites não faltam realmente a essa dificuldade. Eu aconselho, recomendo que vocês, órgãos de comunicação social, insistirem com a PGR, insistirem com os tribunais, insistirem com o governo, insistirem com a Assembleia da República. Tem havido essa insistência, mas há essa dificuldade em indicar alguém para poderem falar sobre isso. Para que assuntos de interesse público sejam esclarecidos, sem ferir a lei. Sem ferir a lei. Não vamos violar as leis. Então, aquilo que está protegido por lei, vamos respeitar. Então, o que nós podemos fazer aqui, sobre a pergunta que me faz, é apenas especular, como faz o meu par do painel, e ele especula até a querer que a sua especulação seja tratada aqui como se fosse verdade absoluta. Eu penso que a Crowley, muito obrigado. Eu penso que o FMI não tem legitimidade para exigir que o Estado moçambicano preencha as lacunas que existem no relatório da Crowley como condição para continuar a apoiar o Estado moçambicano financeiramente. Não há legitimidade em relação a isso. Isso, para mim, passa a ser ingerência em assuntos internos da República. Exato, mas o FMI quer dizer aqui, engenheiro Magomice, que, portanto, vocês vão continuar ainda sem um apoio internacional, da comunidade internacional, ou seja, ok, tudo bem que a PGR avançou com esta denúncia, mas sem que, de facto, haja implicados e que haja disponibilidade de informação que falta neste relatório da Crowley, os moçambicanos vão continuar a pão e água. Bom, Ana Maria, permita que antes faça talvez um breve apelo, sobretudo para este canal STV e de forma muito pessoal, Sua Excelência o PCA e dono proprietário deste canal, Dr. Daniel David, a quem tenho muito respeito e admiro pelas suas competências, qualidades humanas, profissionais, técnicas, em ter um canal como este que, de todas as maneiras, permite uma comunicação transparente, não só os moçambicanos, mas a toda a comunidade, aliás, a toda a comunidade nacional e internacional. Eu sei e aceito que tanto a procuradora como qualquer alguém subalterno a esta instituição do Estado que tanto respeitamos, não aceitaria de forma alguma vir a este canal para ser entrevistado por uma, desculpe, modesta apresentadora como tu, Ana Maria, tendo em conta a ostentação que o Estado, a ostentação e pujança que pretende transmitir aos moçambicanos, que, pronto, são um país, um Estado soberano. Talvez
a, diríamos, tal televisão da 25 de setembro, isto assim. Mas todas as coisas, não quero minimizar aqui o Dr. Daniel David, que respeito e com muita consideração, que tem feito seu trabalho e permite uma comunicação transparente, sobretudo transversal para matérias tão sensíveis para os moçambicanos. E quanto a isso, eu respeito e felicito-lhe, a si, a sua família e a todos os colaboradores, e de forma especial aqui a Ana Maria, o trabalho que tem feito, que merece muito respeito, os meus parabéns, esse respeito. Eu sei, eu tenho visto muitas vezes em que a STV convida a pessoas tão importantes, tão sensíveis para aquilo que a vida econômica do país, a vida sociopolítica, econômica do país, muito menos respondem. No caso da Procuradoria, há todos os órgãos do Estado moçambicano que não concordam para isso, a não ser que tenha... E quanto a isso, damos todo o respeito. Agora, a nós outros, que não temos escolha, viemos e aceitamos. Já esteve aqui, Sua Excelência Presidente da Frente da Câmara, aceita entrevistas tão profundas, contundentes como têm sido feitas. Este espaço foi criado para que os deputados pudessem contribuir com relação a várias situações que têm que ver com o país. Ou seja, este espaço é para vós. Eu queria responder ao que o colega disse em relação à STV. Já a STV fez muitos convites que nunca foram respondidos. E quando vierem, não vão exigir que seja uma Ana Maria a estar aqui em frente. Vão exigir um quadro sério, provavelmente até o próprio PCA, não sei. Agora, quanto a questão que coloca em relação à Procuradoria, meus caros moçambicanos, não nos distraiamos quanto está a acontecer. Há aqui um aspecto teatral, não é? Que não tem nada a ver com os factos que estão a se dar no nosso país. A mensagem que a Procuradoria-Geral da República quis mandar, repito, não é para os moçambicanos, é para o Fundo Monetário Internacional, que é a instituição que é capaz de mobilizar aos outros financiadores de diversas formas que trazem dinheiro para a República de Moçambique ou para o Estado moçambicano. A razão pela qual, tempestivamente, repito, tempestivamente, a Procuradoria da República emitiu um comunicado em resposta, no sentido de que o esforço feito pela Procuradoria da República é necessário, mas não suficiente, senão a responsabilização do ponto de vista criminal. Professor Julião Cumbara, quanto a isso, acha mesmo que esta questão das dívidas ocultas será resolvida antes mesmo das eleições presidenciais de 2019? Ou seja, há espaço para que haja uma solução? Eu penso que existe espaço para haver um esclarecimento cabal sobre este assunto das dívidas ocultas antes das eleições gerais de 2000, que vamos ter em 2019, portanto já no próximo ano. Porque eu acho que a PGR, para fazer esta denúncia, significa que já recolheu material suficiente de prova para primeiro determinar que é uma infração financeira e fazer uma denúncia junto ao Tribunal Administrativo. Provavelmente também esteja ali com processos crime que esteja a concluir para fazer a entrega ou a tramitação desse expediente para os tribunais competentes, para se verificar se há crimes cometidos aqui ou não. Portanto, eu não quero correr com sal nas mãos. Este é um assunto que eu julgo de muito interesse para todos nós moçambicanos e que deve servir de escola sobre como nós devemos nos governar corretamente. Então, para que a PGR possa fazer um trabalho maduro, correto e corretamente, tem que ter a nossa pressão, sim, mas não vamos dar instruções à PGR sobre o que deve fazer, como está a fazer o meu colega. E não vamos fazer interpretações que politicamente nos acomodem os nossos interesses.
porque esse tipo de atitudes atrapalham o processo de investigação e desacredita as nossas instituições. Penso que não é correto. Então, eu acho que a PGR, de facto, respondendo diretamente à pergunta que me foi colocada, tem tempo suficiente para esclarecer este assunto antes das eleições gerais de 2019. Tem. Ora, se não tem, então tem que vir a público dizer que não tem tempo suficiente, tem que dizer o que está a faltar e por que está a faltar, por que este processo está a ser moroso, porque os moçambicanos são ansiosos. E é melhor esquecer a ideia de que o povo vai esquecer este assunto. Este assunto não é assunto para ficar enterrado. Este povo moçambicano que nós temos hoje não é o povo de 1990, não é o povo de 2010. Há 17 anos atrás. Não é. Então é preciso que as nossas instituições comecem a perceber que a nossa democracia está a amadurecer. As pessoas são cada vez mais exigentes e precisam de explicações cabais sobre assuntos que parecem causar penumbras desnecessárias, onde deve haver luz total. Então, a PGR tem que trabalhar afincadamente, tem que estar comunicando com o público sobre o que realmente está a fazer, porque deve comunicar com o público sobre o que está a fazer em relação a todos os casos mal esclarecidos. Estamos a falar do caso das dívidas ocultas, estamos a falar do assassinato do Amorane, estamos a falar do assassinato, outros assassinatos que ocorreram aqui neste país que ainda não tem esclarecimento. Se for o problema de meios, que a PGR não tem que aparecer frequentemente a público a dizer, porque aí nós vamos saber a quem olhar, a quem colocar pressão. Se for o governo que não está a financiar a Procuradoria, vamos insistir para que o governo, no lugar de comprar 4x4 para andar nas cidades, financie a Procuradoria. Se for a Assembleia da República que está a fazer uma lei uma lei orgânica do Ministério Público que faz com que este Ministério não possa ter independência para funcionar, então vamos pressionar a Assembleia da República para que faça uma lei que faça com que a Procuradoria desempenhe o seu papel de fiscal da legalidade devidamente. Mas esta instituição não pode ter pessoas que têm a sua manobra profissional coartada por causa de razões políticas. Esta, como eu dizia, o meu entendimento é este, é uma instituição técnica que deve assessorar o governo, o Estado e todas as instituições do Estado moçambicano no esclarecimento de coisas não bem andadas ou para dizer que as coisas estão a andar bem. É o fiscal da legalidade. É a PGR que cabe verificar se as nossas leis estão a ser cumpridas na íntegra, devidamente ou não. E quem não está a cumprir, por que não está a cumprir para que se possa educar essa pessoa a cumprir a lei. É isso que tem que acontecer. Então, tem tempo a PGR, mais uma vez, para esclarecer este assunto até as eleições. E nós gostaríamos que a PGR escutasse claramente as mensagens do Presidente da República. Porque o Presidente da República já deu independência à PGR para trabalhar publicamente. Façam o favor de fazer aquilo que vos cabe fazer. Então, se não conseguem fazer, significa que são incompetentes. Então é preciso acionar os mecanismos necessários para que sejam substituídos. Eu não sei como é que o processo corre lá. Então, se essa equipa que nós temos na PGR agora não funciona, então que o Conselho Superior de Magistratura do Ministério Público reúna-se e eleja outras pessoas, mande 3 nomes ao Presidente da República para a eleição do novo Procurador-Geral da República, a indicação do novo Procurador-Geral, mande nomes para a eleição dos outros vice-procuradores, etc, etc. Faça isso, mas não podemos estar todo momento, como diz o Presidente, a escutar desculpas de instituições que devem fazer o delivery e não estão a fazer. Isso não é bom. E nós cá, deste lado, não devemos fazer o que uma parte do painel está a fazer. Substituirmos as instituições porque elas não estão a funcionar. Não. Devemos dizer que as instituições não estão a funcionar em pleno, não estão a funcionar bem, para que quem de direito possa acionar os mecanismos necessários para que as instituições funcionem como deve ser. Não é nós nos substituirmos as instituições porque elas não funcionam. Isso não está correto. Não está correto fazer a justiça pelas próprias mãos porque a polícia pega, os tribunais não encontram a matéria, porque a Procuradoria-Geral elaborou mal os processos e os larápios são libertos, depois vão lá, fazem represárias com as pessoas que fizeram a denúncia, etc. Não é correto que a justiça seja feita pelas próprias mãos, mesmo que a situação seja essa. Nós devemos lutar para que as nossas instituições aperfeiçoem o seu desempenho, aprimorem o seu desempenho para que o Estado moçambicano seja verdadeiramente um Estado de direito democrático. Mas
não somos autorizados a substituirmos as instituições. Exato. Chegamos então a este espaço de análise. Estivemos aqui então com o engenheiro Alfredo Magomis e também com o professor Julião Cumbana. Vamos a um brevíssimo intervalo e já voltamos para às notícias. Até já.